Você pode ter o motor a gasolina mais sofisticado do mundo. Sem o ar para ele realizar a combustão, tudo que você tem é um peso de papel, não vai sair do lugar. Com os pneus é a mesma coisa, você pode ter um pneu super caro e super sofisticado, sem ar dentro deles você não vai conseguir fazer simplesmente nada com esse pneu. É o ar dentro dos pneus que sustenta a massa, o peso do veículo, que estabiliza a estrutura do pneu e assim permite que você possa explorar as capacidades dinâmicas do seu veículo. Sem ar aqui dentro, um pneu não serve para muita coisa. Na verdade, com um pouco menos do que o ideal de ar, você já começa a ter sérias limitações de desempenho do pneu, capacidade de drenagem de água com piso molhado, capacidade de gerar aceleração lateral, frenagem, aceleração mesmo em linha reta. E o impressionante é que muita gente não leva a sério até hoje essa questão da calibragem dos pneus. Então hoje a gente vai passar a limpo essa história, mostrar por que você deve levar a sério isso, inclusive para evitar um prejuízo muito grande na sua conta. Você pode perder aí um jogo de pneus com metade da vida útil se você não cuidar disso. A gente também vai falar sobre a importância da questão do balanceamento. Na verdade, a gente vai inclusive mostrar o que é literalmente, muita gente não sabe o que é o balanceamento do conjunto de roda e pneu. Muita gente já sabe, mas é sempre bom frisar. O limite máximo que você deve verificar os seus pneus é a cada 30 dias, mas o ideal é que você verifique toda semana e sempre com os pneus frios, logo depois que você saiu da garagem. Isso porque com o ganho de temperatura que pode acontecer, por exemplo, com você rodando com o pneu por aí, numa cidade ou mesmo na estrada, você tem uma redução da densidade que resulta num ganho de pressão do pneu. O ar se expande aqui dentro, você aumenta a pressão do pneu e se você calibrar o pneu com ele já quente, já com esse ar expandido, na hora que a temperatura baixar, ele voltar à temperatura ambiente, você vai ter um pneu com a pressão abaixo da ideal. Cada veículo exige uma calibragem de pneu diferente, a calibragem quase sempre é diferente entre o eixo dianteiro e o traseiro também e também varia de acordo com a carga. Você sozinho guiando o carro, você trabalha com uma carga diferente nos pneus do que quando esse veículo está cheio de passageiros ou de carga, de bagagem, enfim. Você encontra essas referências de qual pressão você deve utilizar em cada eixo no manual do proprietário, também encontra no próprio veículo, muitas vezes na moldura da porta e também dentro da tampa ali de combustível, então vale a pena você verificar. Putz, mas eu preciso mesmo ficar verificando toda hora a pressão nos meus pneus? Cara, meu carro é quase 0 km, os pneus estão perfeitos, não tem nenhum furinho, eu juro, a roda não está amassada nem nada. Preciso mesmo ficar verificando isso toda hora? O que acontece se eu simplesmente ignorar isso? O que muda no comportamento do carro? O que vai desgastar aí no pneu a mais? Indo em partes, primeira pergunta, sim, você deve verificar periodicamente a pressão dos seus pneus, mesmo se você não tem nenhum furo ou dano aparente nas rodas, porque o ar está sempre escapando pelos pneus. Na verdade, isso vai acontecer mesmo se você não saiu do lugar o mês inteiro com o seu veículo. Isso acontece porque o composto de borracha do pneu é feito de milhares de cadeias de polímeros, como se fossem correntes flexíveis. E o que acontece é que dentro do pneu a gente tem uma pressão bem maior do que a pressão atmosférica, então está sempre fazendo uma pressão para fora, né? E acontece uma permeabilidade molecular aqui dessas moléculas de ar dentro dessas correntes aí flexíveis de moléculas desses polímeros que formam a borracha. Então, lentamente, essas moléculas de ar vão escapando aí pelo pneu. Isso significa também que quanto mais o pneu trabalha, mais você vai ter esse efeito, né? Porque essas correntes de polímeros vão estar aqui se dilatando, se esticando, se contraindo e aí você vai ter mais esse efeito de permeabilidade e o ar escapando bem lentamente daqui. Mas é lógico que essa não é a única forma com a qual o ar escapa, né? A gente tem a junção do pneu com o aro, a gente tem uma textura porosa da roda sempre, por mais perfeita e mais sofisticada que seja a roda, e também o ar pode escapar pela válvula do pneu, né? Especialmente se você tem uma válvula já um pouquinho mais cansada, um pouco mais desgastada. E aí que entra outra questão. Até para terminar esse raciocínio, é normal um pneu perfeitamente saudável, com uma roda perfeita, perder mais ou menos 1 PSI a cada 30 dias. Só que imagina se você tem um pouquinho de corrosão na roda, ou você pegou um buraco e ela está levemente amassada, você tem já uma válvula já mais cansada, que já sofreu mais reações com o tempo, ou às vezes até um furo muito pequeno, que você não consegue enxergar a olho nu. Com isso aí, você acelera muitas vezes, em dezenas de vezes, esse processo de perda do ar do pneu. E é por isso que a gente fala que 30 dias é o prazo mínimo, mas ideal é que você verifique mesmo toda semana. E aí fica um alerta para você que tem aquele veículo mais sofisticado, mais caro, que tem aquele aviso de pressão baixa nos pneus. Esqueça esse aviso, ele não serve de referência para te avisar quando você deve calibrar o seu pneu, porque
quando essa luz acende, frequentemente você já está com quase 30% de pressão a menos nos pneus. Então você já vai ter uma alteração bem severa do comportamento do carro, vai ter um desgaste muito mais acentuado nos pneus. Então ignore o fato de que você tem essa luz, porque ela é só realmente um aviso para uma situação crítica e não para manutenção da pressão ideal nos pneus. Tá, mas vamos ignorar tudo isso então, vamos ser aquela pessoa que não calibra nunca o pneu e vamos descobrir então o que acontece se você for essa pessoa. A gente tem duas unidades aqui do Cross Contact LX. Uma zeradinha, 0 km, e a outra de uma pessoa que não calibrava muito os seus pneus. O que acontece com um pneu que roda com a pressão baixa há muito tempo? Primeira coisa é que o pneu, lembra que eu falei? O ar estabiliza a estrutura do pneu, né? Então, se você tem menos ar do que o normal, esse pneu acaba fletindo aqui na porção inferior, né? Ele fica mais achatado no flanco, que é essa lateral aqui. Mas mais do que isso, você vai ter uma concavidade aqui na banda de rodagem, ou seja, ela vai trabalhar com essa porção central aqui flexionada. O pneu vai rodar apoiado nos ombros com uma carga muito maior. Você consegue ver que esse pneu está muito mais desgastado aqui nos ombros que aqui no centro? Perdeu, cara. Esse pneu poderia ter vivido por muito mais quilômetros se o dono tivesse seguido a calibragem e verificado ela com uma periodicidade mais curta. Só que podem acontecer coisas mais sérias do que um simples desgaste acentuado e uma vida útil menor do pneu. Lembra que eu falei para vocês que o flanco, nessa lateral do pneu, acaba trabalhando de forma mais achatada aqui embaixo, porque com menos ar ele vai ter menos estabilidade a estrutura do pneu? Imagina que um pneu numa estrada, ele gira milhares de vezes por minuto, então você tem um pneu que está sempre achatando e esticando com muito mais intensidade e isso gera um superaquecimento na estrutura e no composto do pneu e com isso você pode ter problemas estruturais do pneu que inclusive pode perder a capacidade de reter o ar e até mais do que isso. Com a pressão muito baixa no pneu você vai ter alterações no comportamento dinâmico do veículo que podem ser bastante severas. Então um veículo que era perfeitamente seguro, no projeto original, com a pressão ideal, com pressão baixa, você pode ter vários comportamentos indesejados. O carro pode sair mais de frente, pode soltar a traseira. Então é muito importante para a sua segurança que você mantenha os pneus sempre calibrados e sempre verificados. Só que também tem o outro extremo da história. Tem gente que para economizar alguns mililitros de combustível por quilômetro anda com uma pressão 5, 10, 15, até 20 libras a mais do que o recomendado pela fábrica. Tudo para você reduzir um pouquinho a resistência ao rolamento e aí melhorar um pouco o consumo de combustível. Só que essa não é uma economia inteligente e a explicação está exatamente aqui do nosso lado. É o exato oposto do caso que a gente acabou de falar. Então o que acontece? Aqui, com pressão demais, você tem uma superfície do pneu aqui na banda de rodagem que começa a trabalhar de forma convexa, ou seja, o centro passa a ser o principal foco de apoio de carga do pneu. E aí, obviamente, você consegue ver que esse Sport Contact 5 comeu muito antes da hora, justamente porque trabalhou só com o centro. Tem mais coisa. Quando você roda com pressão demais, você fica com um carro muito duro, é imediato. Se você colocar 5 libras a mais, você vai ver que o carro já fica com uma suspensão muito, muito dura. Justamente porque o pneu é considerado como uma parte do conjunto de suspensão. Na verdade, a primeira interação acontece justamente do pneu com o solo. Então, ele é uma parte essencial para o seu conforto e para isso acontecer, você está rodando com a pressão correta. Só que mais do que isso, você vai perder capacidade de frenagem, o pneu de fato vai frear muito pior quando você usa pressão demais e você em algumas situações pode também prejudicar a capacidade de escoamento da água dele em situações de piso muito molhado. Essa situação aqui também pode acontecer com o pessoal que anda em track days, né? Porque o que acontece? Com o calor, direção esportiva, o composto vai esquentando, o pneu inteiro vai esquentando muito mais que uma situação normal na estrada e aí com isso você tem um ganho de pressão muito elevado. Então, com direção esportiva muito tensa por muito tempo, você pode também ter esse cenário. Por isso que o pessoal no track day está sempre verificando ali a pressão do pneu durante o dia enquanto eles estão andando. Agora a gente vai falar de uma outra coisa que também tem a ver com essa questão de manutenção do conjunto de pneus e rodas, que é a questão do balanceamento. Você já deve ter visto que do lado de cá da roda, você sempre tem, 99% das vezes, esses pezinhos aqui, que podem ser de chumbo ou alguma outra liga pesada, e você pode até saber que isso está relacionado ao balanceamento, mas para que serve esses pezinhos aqui? O que acontece, pessoal,
é que o conjunto de roda e pneu montados, ele não é perfeitamente simétrico e equilibrado em relação à sua distribuição de massas. Existem algumas regiões que são mais pesadas que outras, e essas regiões mais pesadas, quando você tem a movimentação da roda, você tem um deslocamento do centro de massa em relação ao centro de rotação. Eles deixam de ser coincidentes. Então, se a gente tem uma parte mais pesada para cá, quanto maior for a velocidade, mais você vai ter esse deslocamento do centro de massa em relação ao centro de rotação da roda. E isso pode acontecer tanto nesse sentido aqui, quanto nesse sentido aqui. A consequência desse desbalanceamento de massas é justamente a vibração que você sente, especialmente em velocidades acima de 70 km por hora. É bem raro por causa do desconforto de você rodar com esse conjunto desbalanceado, mas tem gente que insiste em rodar dessa forma por milhares de quilômetros, e aí que acontece? Você tem um desgaste muito mais acentuado do conjunto de suspensão, porque vai estar trabalhando com uma intensidade muito maior, e o pneu também sofre um desgaste acentuado, e inclusive é um padrão bem peculiar, e é muito difícil de você encontrar um pneu com esse tipo de dano, justamente por causa do desconforto, mas acontece. Você vai ter o desgaste de uma forma bem específica, com formas arredondadas espalhadas aleatoriamente aí na banda de rodagem, justamente do pneu. Está sempre com a carga variando, sempre trabalhando aí com essa vibração. Agora, afinal de contas, o que são então esses pezinhos aqui? Na verdade, eles são contrapesos, então eles servem justamente para contrabalancear essas partes mais pesadas, então sempre em oposição. Serve então para você deixar concêntrico novamente o centro de massa com o centro de rotação, né? Então, com esses contrapesos você volta a deixar coincidente o centro de massa com o centro de rotação, e aí com isso você balanceia o conjunto, então ele começa a girar sem essas vibrações. As máquinas de balanceamento servem justamente para isso, então elas fazem o conjunto de pneu e roda girar, e com isso ela consegue aferir aonde que estão essas regiões mais pesadas e mais leves, e indicam para o técnico aonde que ele deve instalar esses contrapesos para você ter um conjunto sempre de roda e pneu balanceado. E tem uma coisa que é interessante, que é muito óbvio na verdade para o pessoal do off-road, mas muitos marinheiros de primeira viagem se assustam, que é o seguinte: quando, olha o pneu fugindo aqui, quando você passa, por exemplo, por um barro muito úmido, muito pesado, digamos que você não ficou atolado e você conseguiu passar por ali, mas esse barro seco ficou incrustado na sua roda. Quando você voltar a andar na estrada, na rodovia, pode esperar por vibrações, que é justamente esse barro que ficou incrustado ali na roda. Ele vai causar uma diferença de massa, então a roda vai deixar de estar balanceada, e aí vai vir toda a vibração, porque literalmente você desbalanceou o seu conjunto de roda e pneu, só que com barro. Resolver isso é muito simples, né? Dá uma paradinha ali no posto, pega uma mangueira pressurizada e dá uma boa lavada no conjunto da roda, especialmente desse lado de dentro aqui. Costuma ter muito barro incrustado dentro da roda. No nosso próximo vídeo a gente vai falar de um assunto que teoricamente é muito simples, mas acabou virando uma grande polêmica, que é a questão de geometria, né? Então a gente tem convergência, caster e a cambagem. Essa cambagem aqui justamente foi o assunto de muita polêmica, né? Em que casos é possível ter essa regulagem? O que fazer quando o carro não oferece essa regulagem? Que procedimentos são corretos? Que procedimentos são incorretos? Tudo isso a gente vai discutir no nosso próximo vídeo, então a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal! Além das medidas de largura, altura e aro, as laterais dos pneus trazem uma série de informações úteis e importantes que muita gente não faz a menor ideia, como por exemplo a velocidade máxima recomendada para aquele modelo de pneu, carga máxima suportada e até mesmo a planta que produziu aquela unidade em específico. Tudo isso a gente vai explicar em detalhes numa ocasião futura. Porque hoje a gente vai se focar em um assunto especial que confunde muita gente, que é o tal do DOT do pneu, como o jargão popular aponta, e que muita gente confunde com a data de validade do pneu, que é uma informação equivocada. E naturalmente com isso vem a pergunta, né? Afinal, pneu tem ou não tem data de validade, e aonde eu encontro esse tal do DOT?
Vamos começar pelo final. O código DOT você encontra próximo da circunferência interna, no flanco, na lateral do pneu. E é um código de 12 a 13 dígitos, sempre precedido justamente pela sigla DOT. E aí você pergunta, afinal, o que quer dizer DOT? É uma abreviação de Department of Transportation, que é literalmente o Detran dos Estados Unidos. Essa sequência de códigos, de letras e números são dados exigidos pelo Departamento de Trânsito norte-americano para homologação e comercialização dos pneus no mercado de lá. Só que aí a indústria acabou assumindo isso como um padrão para o mundo todo. O primeiro grupo do código tem de 2 a 3 dígitos e identifica qual que foi a planta produtora daquele pneu, a fábrica. E aí na sequência a gente tem mais 2 dígitos que vão corresponder à medida do pneu dentro de uma tabela de equivalência do Departamento de Trânsito norte-americano. E aí, na sequência, a gente tem alguns grupos que são opcionais e que vão descrever algumas características construtivas desse pneu. Mas para o cliente final nada disso importa muito, né? Para você o que importa mesmo são os 4 últimos dígitos que vão informar a data de fabricação desse pneu. Note, data de fabricação e não de validade. Vocês estão vendo esses 4 números, 49 e 19 que está aparecendo aí na tela? Os 2 primeiros números identificam a semana que ele foi produzido e os 2 últimos dígitos, os 2 últimos números, o ano que ele foi produzido. No caso, 4919 significa que foi na 49ª semana de 2019, ou seja, entre os dias 2 e 8 de dezembro de 2019. E é claro que com isso vem a pergunta inevitável, afinal o pneu tem data de validade? De um lado sim, os pneus expiram e eu vou explicar o que acontece. Mas é tecnicamente impossível de se determinar uma data exata para retirada de serviço, para você substituir um pneu. E é por isso que o código DOT apresenta a data de fabricação e não de validade. Mas calma que a gente não vai deixar você no escuro, vou trazer algumas informações úteis para você. De acordo com o relatório da certificadora alemã TÜV Rheinland, em até 8 anos os pneus apresentam suas propriedades químicas de maneira consistente. E a Continental faz 3 recomendações. Primeiro, se o seu pneu tem 5 anos da data de fabricação, é bom que um técnico o examine. Se ele tem mais de 10 anos em relação à sua data de fabricação, aí realmente é extremamente recomendável que você substitua por pneus novos. E por fim, se a fabricante, a marca do seu veículo, recomenda uma idade cronológica para a substituição dos pneus, siga a recomendação do fabricante do seu veículo. Mas afinal, o que acontece com o pneu para ele expirar? Que processo ele sofre? Bom, o oxigênio, a umidade, o ozônio, a ação dos raios UV, o processo de trabalho, ciclos de calor e mesmo a interação com diversos contaminantes presentes no solo, tudo isso vai degradando o composto do pneu com o passar dos anos. Os seus óleos presentes aqui no composto, as moléculas vão degradando, tudo isso vai transformando o composto do pneu em características até mais parecidas com a do plástico. Então ele vai endurecendo, perdendo elasticidade, resistência à tração e pode apresentar até mesmo rachaduras e soltar pequenos pedaços. Com tudo isso, fica bem claro que o ambiente vai ter uma ação decisiva na durabilidade de um pneu. Se você pegar 2 pneus gêmeos que saíram quase no mesmo momento da fábrica e um teve uma vida completamente diferente do outro em relação a que condições ele foi exposto, você pode ter um pneu que vai durar, por exemplo, 5 ou 6 anos e outro pode durar 7, 8, 9 anos. Por tudo isso, é que é impossível, tanto para os fabricantes quanto para o Departamento de Trânsito norte-americano, determinar uma data de validade do pneu e é por isso que ele apresenta aqui a data de fabricação e não de validade. Agora falando do outro extremo, um pneu novo, corretamente acondicionado no estoque, com aquela cera protetiva de fábrica, é lógico que esse pneu vai ter uma durabilidade muito maior de um outro pneu que está atuando no ambiente externo, né? Mas isso não significa que esse pneu não vai expirar nunca, porque mesmo longe da ação dos raios do sol, ele vai sofrer oxidação e hidrólise que é causada pelo oxigênio e pela umidade do ar. Mesmo a mistura de óleos e outros materiais que fazem parte do composto não são uma mistura perfeitamente estável. A turma que coleciona tênis, os famosos sneakerheads, conhecem bem esse fenômeno. A sola dos tênis antigos, mesmo novos, que jamais foram calçados, literalmente começam a apodrecer depois de uma década e eles não podem ser utilizados por esse exato motivo.
Esse aqui é o famoso DOT do pneu. Os 4 últimos números desse código comprido apontam a data de fabricação do pneu. Esses 2 primeiros números mostram a semana e os 2 últimos números mostram o ano em que ele foi fabricado. E a sigla DOT é uma abreviação de Department of Transportation, literalmente o Detran dos Estados Unidos. O código aponta datas de fabricação e não de validade porque é impossível de se estimar uma data para retirada de serviço dos pneus, nem mesmo aproximada, porque o composto pode se degradar de forma muito mais agressiva dependendo do nível da ação dos raios do sol, a presença de contaminantes no solo, a umidade, a quantidade de ciclos de calor. Mas, de forma geral, a recomendação é a seguinte: se o pneu tem mais de 5 anos desde a data de fabricação, é importante tê-los inspecionados por um técnico. E se eles possuem mais de 10 anos desde a data de fabricação, substitua-os por unidades novas, mesmo que eles aparentem estar em bom estado, porque com uma década nas costas, a degradação química é inevitável, mesmo que seu carro quase não é rodado, quase não anda sob o sol, porque ainda há outras ações, como por exemplo a oxidação e a hidrólise, que são causadas pelo ar e pela umidade que vão atacar o composto do pneu. De 5 anos para cá, os pneus de passeio passaram a apresentar o programa de etiquetagem do Inmetro, similar ao que a gente vê em eletrodomésticos, né? Então a gente vê algumas notas alfabéticas, né? No caso em 2 quesitos, né? Resistência ao rolamento e aderência em piso úmido, e ainda tem uma terceira nota aferida em 3 níveis, que é o nível de ruído. A ideia, a intenção por trás desse programa de etiquetagem é facilitar aí a vida do consumidor, né? Todo pneu é preto e redondo, então a ideia é justamente trazer algumas informações relevantes aí para facilitar a decisão de compra. Mas o fato é que esses dados mesmo trazem a sua dose de confusão ao consumidor, e no topo disso existem algumas informações muito importantes sobre os pneus que o programa de etiquetagem não cobre. Hoje a gente vai jogar uma luz em cima de tudo isso. Então, a gente vai mostrar para vocês em detalhe o que são cada um desses quesitos, cada um desses parâmetros, como que de fato na vida prática, mundo real, eles influenciam, e a gente vai mostrar para vocês também justamente esses quesitos, informações dos pneus que não estão presentes aqui na etiqueta do Inmetro. Vamos lá? Resistência ao rolamento é o primeiro item, justamente o que traz a maior confusão na interpretação. É esse cara aqui com o ícone de bombinha de combustível, e justamente esse ícone é utilizado porque ele traz uma pequena influência aí no consumo e nas emissões, né? No caso aqui desse Continental Sport Contact, a gente tem uma nota C, essas notas aí vão de A a F nesse quesito. O que influencia na resistência ao rolamento no pneu? A gente tem praticamente todos os componentes, né? Então, desde o composto utilizado, o projeto da carcaça e os elementos estruturais dela, e mesmo o desenho aí da banda de rodagem vão influenciar diretamente na resistência ao rolamento, que é um quesito que as montadoras têm dado cada vez mais importância, justamente pela crescente restrição aí nas emissões de poluentes. Mas e no consumo de combustível no mundo real, na prática, né? Qual que vai ser a diferença real aí que a resistência ao rolamento vai causar nos pneus? Por exemplo, se você passar de uma nota A para uma nota D, você vai transformar seu carro 1.0 num opalão, por exemplo? Não. Primeiro porque aconteceram uma série de evoluções técnicas nos pneus aí nos últimos anos. Então a gente teve a introdução de componentes como a sílica no composto do pneu, a evolução técnica também da estrutura, da carcaça do pneu, utilizando aí materiais cada vez mais leves, né, que reduz aí a massa e, portanto, o esforço necessário para o pneu se manter em movimento, e a própria evolução técnica também do desenho aí da banda de rodagem. Tudo isso aí junto causou uma resistência ao rolamento cada vez menor. Então, na prática aí, entre um nota A e um nota D, estudos da Continental já mostraram aí que nos piores casos você vai ter aí uma piora de 3,5% no consumo de combustível, mas nos melhores casos aí uma diferença de 1% somente. Então é uma diferença aí realmente muito menos dramática do que a diferença entre as notas faz se pensar. E o segundo e principal motivo é que a resistência ao rolamento do pneu é só uma pequena ponta de um iceberg muito maior. O veículo, ele, como um conjunto, apresenta características que vão ter uma influência muito maior no consumo de combustível, como por exemplo o deslocamento no motor, né? Se ele é, por exemplo, 1.0 ou 2.2, 3.0, o tipo, a tecnologia do motor, né? Se, por exemplo, ele é desses mais modernos, né? Downsize, com injeção direta, com turbo, ou se é um aspirado mais antigo, o tipo de câmbio, né? Se é automático, manual, automatizado, CVT, características como peso, tipo de tração e mesmo aerodinâmica vão
vão influenciar aí muito mais no consumo de combustível do que a resistência ao rolamento. Mas se a gente se centrar aí na questão dos pneus mesmo, existe uma outra característica, vamos dizer assim, que vai influenciar muito mais o consumo que a resistência ao rolamento, que é a pressão dos pneus. Se, por exemplo, você utilizar uma pressão 20% mais baixa do que a recomendada, por exemplo, se tem um pneu num veículo que a pressão recomendada é 32 libras, você está utilizando 26, você pode ter uma piora de consumo de até 10%. Então, fica a dica aí, mantenha sempre os pneus aí na pressão adequada. Então, a nossa dica é, utilize a resistência ao rolamento do pneu como uma informação complementar aí para te ajudar na decisão de compra, especialmente se você quer extrair o máximo de autonomia do veículo. E para concluir nesse quesito aí de resistência ao rolamento, uma informação importante: resistência ao rolamento não possui nenhuma relação 100% direta com aderência ou com durabilidade do pneu. Por exemplo, a gente pode ter um pneu com alta resistência ao rolamento e alta durabilidade, bem como a gente pode ter um pneu com alta resistência ao rolamento, mas baixa durabilidade. A mesma coisa vale para aderência, né? Um pneu esportivo, por exemplo, ele pode ser aderente e ter uma maior ou uma menor resistência ao rolamento, independentemente do nível de aderência que ele oferece, ainda que pneus esportivos tendem a ter uma resistência ao rolamento um pouquinho menor, uma questão de característica de projeto. Aderência no piso molhado é um quesito bem mais fácil de entender. Como o nome diz, né, ele vai atestar aí a performance do pneu em piso molhado numa situação bem específica, que é a frenagem emergencial, né? Então, por exemplo, no caso do Sport Contact aqui da Continental, a gente tem a nota A, que é a melhor possível. As notas nesse quesito aqui vão de A a E. Obviamente, quanto pior a performance do pneu, pior vai ser a nota, né, na frenagem emergencial piso molhado, mas vamos falar de prática, né? Qual que é a diferença que você deve esperar de desempenho entre uma nota A, uma nota B, uma nota A e uma nota C, por exemplo? Estudos da Continental mostraram que, no caso de uma frenagem emergencial de 80 km por hora a 0, você deve esperar uma diferença de mais ou menos 3 metros aí de uma nota para outra. Ou seja, entre um pneu nota A e um C, você deve esperar aí mais ou menos 1,5 carro de diferença. Então, numa emergência, pode fazer uma diferença bastante grande, né? Então, de todos os quesitos, a gente recomenda que você observe esse com maior atenção, justamente porque envolve segurança. Agora, por outro lado, um pneu nota E, ele é seguro para rodar, porque ele apresenta aí as condições de rodagem mínimas aceitáveis para o mercado brasileiro. Mas como a gente falou, esse é um item de segurança, então acho que vale prestar uma particular atenção na aderência no piso molhado. Por fim, o último parâmetro aí da etiquetagem do Inmetro é o nível de ruído, né? Ele não é aferido em letras, ele é aferido aqui em 3 níveis de ruído que você vê por essas ondas aqui. Por exemplo, esse pneu aqui tem 2 ondas. Quanto maior o ruído na interação com o pavimento, mais ondas ele vai receber aqui nessa classificação, né? Então, esse aqui é um quesito de puro conforto acústico, né? Não tem uma relação com segurança, com emissões ou com consumo de combustível. Mas é algo que você pode levar em consideração se você, por exemplo, tem um carro popular, né, com menos forração acústica, e se você, por exemplo, anda muito em estrada, pode fazer alguma diferença aí no conforto, mas como a gente falou, não é nada que vai mudar na performance do pneu em si. Agora vamos para a segunda parte. Lembra que eu falei para vocês que existe uma série de informações importantes sobre pneus que a etiquetagem do Inmetro não cobre? Agora eu vou dar alguns exemplos práticos. Digamos que você é um cara procurando um pneu de extrema performance, né? Um pneu bem esportivo. Para você, informações que seriam interessantes você saber, por exemplo, seria a aderência em curvas, a performance desse pneu de frenagem em pista seca, né? Não só em pista molhada, e também a temperatura operacional mais alta que ele suporta, né? O pneu esportivo ele também apresenta uma carcaça um pouco mais rígida, né? Então ele é um pneu de forma geral que tende a ser menos confortável. Agora, nenhuma dessas características que eu falei para vocês que é importante está aqui na etiqueta do Inmetro, né? E na etiqueta do Inmetro você vai encontrar algumas informações que podem até depor contra o pneu esportivo, né? Como por exemplo a própria questão de ruído ou de resistência ao rolamento, que geralmente são por compromissos aí que o pneu esportivo assume, né? Mas para você, especificamente está procurando um pneu esportivo, essas informações vão ficar faltando. Segundo exemplo, você é um cara que está procurando um pneu all-terrain, né? Você tem ali um SUV, um utilitário leve ou um aventureiro da vida. Para você seria interessante informações como a capacidade, a performance desse pneu em pisos diferentes, como por exemplo cascalho, areia, neve, que não temos no Brasil, mas enfim, ou lama, né? A etiquetagem do Inmetro não vai trazer nenhuma informação nesses quesitos, né? E da mesma forma que o pneu esportivo, o pneu all-terrain ele já tem um desenho de banda de rodagem justamente para ter tração nesse tipo de piso, que acaba aumentando um pouquinho o nível de ruído, né? Então o pneu all-terrain de forma geral acaba sendo um pouquinho pior
pior nessa nota do Inmetro, só que as informações que você precisaria não vão aparecer na etiqueta. E se você é um cara mais focado no fora de estrada, né, procurei um pneu Mud Terrain, esquece a etiqueta do Inmetro, porque ela vai estar presente, mas não vai ter nenhuma nota aqui presente, só vai ter a observação POR, Professional Off-Road, justamente porque esses pneus são isentos dessa avaliação do Inmetro. Por fim, você quer escolher um pneu pensando na durabilidade? Esse é um dos critérios mais importantes para boa parte aí dos consumidores, só que essa informação não está presente no programa de etiquetagem do Inmetro. E aí vem uma pegadinha. Muita gente procura aquele índice tread wear, né, que alguns pneus oferecem, um índice norte-americano que vem aqui em alto relevo na lateral de alguns pneus. Só que essa não é uma informação muito confiável. No próximo vídeo da nossa série eu vou explicar exatamente por quê. Nos vemos lá então. Obrigado, pessoal. Por que um cubo de gelo levemente derretido, que você segurou aí nas mãos por alguns segundos, desliza com muito mais facilidade em cima de uma mesa ou de uma pia do que um cubo de gelo que você acabou de tirar do freezer, aquele que gruda na sua mão? Primeiro, porque a água age como um lubrificante aí entre a mesa e o gelo. Mas outro motivo também é que, dependendo da lâmina, do filme d'água que existe entre o gelo e a mesa, a interação desse gelo passa a ser muito mais com esse filme. E aí, nesse cenário, ele desliza com muito mais facilidade. Essa também é uma explicação bem grosso modo resumida de um dos fenômenos mais perigosos que pode acontecer contigo ao volante de um carro, que é a aquaplanagem. Quando começa a chover, começa a se formar uma pequena lâmina d'água sobre o asfalto. E essa lâmina d'água exerce uma certa força de sustentação hidrodinâmica, que é a mesma que sustenta o seu corpo na piscina, impede você de ficar lá no fundo da piscina o tempo que você quiser, por exemplo. Se essa força de sustentação hidrodinâmica for forte o suficiente, o pneu começa a ser sustentado e aí ele perde o contato direto com o asfalto, exatamente como no caso que eu falei do cubo de gelo levemente derretido. E aí o pneu, da mesma forma que o cubo de gelo, começa a deslizar em cima do filme d'água e não mais diretamente sobre o asfalto. Esse é um cenário que você inclusive perde o controle direcional do veículo. Se você já passou por esse susto, né, na aquaplanagem, você sabe que nem adianta você esterçar o volante durante a aquaplanagem, porque o carro não muda de direção. O carro está literalmente esquiando fora de controle em cima desse filme d'água. Agora, como é que um pneu consegue evitar esse cenário crítico? Literalmente tirando a água do caminho, da área de contato do pneu com o solo, que é essa pequena área aqui, quase um quadradinho aqui, que é esse pedaço aqui que o pneu está tocando o asfalto. O objetivo principal do pneu é literalmente tirar o máximo de água possível, prevenindo assim a atuação mais intensa dessa lâmina d'água e reduzindo, portanto, a sustentação hidrodinâmica. Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona isso. No momento que o pneu passa em velocidade por essa lâmina d'água, forma-se uma espécie de ondinha aqui na frente do pneu. Então a gente fez até esse objeto aqui que se assemelha bastante aí com o fenômeno dessa onda se formando na frente do pneu. Então, essa onda forma uma espécie de cunha que vai cavando por baixo do pneu, penetrando nessa área de contato que a gente comentou há pouco, né? E é muito importante, portanto, que o pneu combata este cara aqui. Quebre essa ondinha aqui e extraia o máximo possível desse volume d'água se formando embaixo dessa área de contato. Para fazer esse trabalho, entram em ação esses sulcos longitudinais aqui que você está vendo, que são literalmente canais de escoamento d'água, né? E eles trabalham em conjunto com esses recortes transversais que você está vendo aqui, que ajudam a expelir a água para fora da área de contato do pneu e também ajudam a quebrar essa ondinha aqui, essa cunha que se forma aqui embaixo do pneu. Agora, tudo tem um limite. A aquaplanagem vai começar a acontecer quando você tem um volume d'água maior do que o pneu consegue escoar para fora da área de contato dele com o asfalto, né? E aí, como a gente acabou de comentar, né, essa cunha vai entrando e vai invadindo aqui a área de contato do pneu e aí com isso ele começa a ser sustentado, aquela força de sustentação hidrodinâmica que a gente falou começa a atuar e vai tirando aí o contato do pneu com o asfalto. E esse excesso de água para a capacidade de drenagem do pneu pode acontecer basicamente de três formas. Quando a gente tem uma lâmina d'água espessa demais para a velocidade que o pneu ou o carro está vindo, portanto a velocidade também é um fator determinante. E por fim, se você tem um pneu com uma baixa capacidade de drenagem, de escoamento aí da água
dessa lâmina d'água que está embaixo do pneu. Vamos nos focar nesse último ponto porque ele tem alguns desdobramentos importantes. É importante para o seu veículo de passeio que ele tenha pneus aí com uma boa capacidade de escoamento d'água, justamente para você evitar esse fenômeno crítico e tão perigoso que é a aquaplanagem. Aqui a gente tem dois ótimos exemplares, que são o Continental Premium Contact 6 e o Extreme Contact DW. São dois pneus premium para públicos levemente diferentes. Esse aqui mais voltado aí para quem está procurando mais conforto e segurança. Então você pode ver até que os canais de escoamento d'água aqui são bem grandes, né? E ele tem esses recortes aqui laterais aqui para ajudar a quebrar essas ondas que a gente estava falando aqui no começo do vídeo, né? Aliás, vale notar em paralelo aí a tudo isso que esse pneu possui nota A em frenagem no molhado, tanto na avaliação do Inmetro quanto no Tire Label da União Europeia, enquanto esse pneu aqui possui uma avaliação B no Inmetro, uma nota muito boa ainda, lembrando que a nota vai até E, né? E de especial. E esse pneu aqui já tem um foco um pouco maior na esportividade. No caso de você estar utilizando aí um jogo de pneus com a baixa capacidade de escoamento d'água, você deve dirigir de forma mais defensiva, especialmente na estrada, com uma velocidade menor, por dois motivos em especial. Primeiro, porque no caso de uma frenagem emergencial, esse pneu vai consumir uma distância maior aí de frenagem. E o outro motivo é que ele vai aquaplanar também com uma velocidade menor, né? O pessoal que anda com pneu semi-slick, né, participa de track day, esse tipo de atividade, sabe muito bem como esses pneus são sensíveis a qualquer tipo de pocinha d'água, né? Eles aquaplanam com muita facilidade, então você perde estabilidade direcional e o controle do carro muito facilmente aí com água, né? E um outro agravante ligado a essa turma é que geralmente o pessoal ainda põe pneus mais largos, né? O que acontece é que com um pneu mais largo você distribui melhor a carga sobre o asfalto, só que ao mesmo tempo isso facilita o trabalho daquela força de sustentação hidrodinâmica que a gente estava falando, né? E para bom entendedor, meia palavra basta, né? Se você é dono de um esportivo ou super esportivo, você tem uma equação bem perigosa em mãos, que é o seguinte: esses carros têm pneus muito largos, ou seja, a água consegue sustentar esses pneus aí com uma facilidade maior, são carros muito potentes e os pneus esportivos, naturalmente, para apresentar uma performance melhor no asfalto seco, especialmente em curvas, apresentam esses sulcos de escoamento d'água um pouquinho mais rasos. Conforme os milhares, dezenas de milhares de quilômetros vão se passando, o pneu vai literalmente se desgastando, a borracha vai comendo, né? E aí, o que significa? Que esses canais de escoamento d'água aqui vão ficando cada vez mais rasos, o que significa também que a capacidade de drenagem, de escoamento desses canais também vai se reduzindo, né? Muita gente sabe que existe aí a marcação chamada TWI, né? Tread Wear Indicator, que é justamente um demarcador de desgaste da banda de rodagem, né? São esses travessõezinhos aqui que a gente está vendo aqui presentes dentro desses sulcos aqui, né? Quando o desgaste do pneu chega até a mesma altura desses travessõezinhos aqui, significa que você tem 1,6 milímetro de sulco. Nesse ponto, você é obrigado por lei a trocar de pneu, né? Então ele vai apresentar aqui já uma condição mais crítica. Mas o que acontece? Antes de chegar nesse ponto aqui, o pneu já não está mais apresentando a mesma capacidade de drenagem em piso molhado. Então, pensando na sua segurança, a Continental desenvolveu um sistema paralelo adicional chamado WWI, que é o Wet Wear Indicator, ou o indicador de desgaste da banda de rodagem para piso molhado. Nesse Extreme Contact DW, o WWI é essa letra W que você está vendo aqui na banda de rodagem. E no Premium Contact 6 é esse X que fica nesse travessãozinho aqui, ocupando metade do canal aqui do escoamento de água, né? Então, o que acontece? Quando esses sinais desaparecerem, ou seja, quando esse W desaparecer, ou quando a banda de rodagem chegar na altura desse X e ele sumir, significa que a partir desse ponto, esse pneu, ou esse aqui, não vai mais apresentar a mesma performance de escoamento d'água do que quando ele era novo. Não significa que você tem que trocar esse pneu agora, mas é um aviso importante para você dirigir de forma mais cautelosa, especialmente quando estiver chovendo. E no caso desse Extreme Contact DW, quando você notar que o D aqui está desaparecendo também, significa que esse pneu também já não apresenta mais a mesma performance, inclusive no piso seco, já está bem próximo inclusive do TWI, né, um ponto que você é obrigado por lei a trocar de pneu. Esse sistema foi desenvolvido pela Continental após centenas de milhares de quilômetros em teste, uma forma super fácil de você verificar aí o nível de segurança que o seu pneu está oferecendo. É só você dar uma agachada ali na garagem, procurar por esses sinais que você já consegue
ver rapidamente aí se está na hora de você trocar o seu pneu ou não. Agora, você consegue atrapalhar muito o serviço do pneu, a capacidade dele de drenar essa água se você utilizar a pressão errada. Por exemplo, se você utilizar a pressão demais, o que acontece? O pneu fica com a banda de rodagem um pouquinho mais abaulada, né? E o que acontece é que esses canais aqui da lateral e esses cortes aqui transversais vão ter aí uma área de contato menor com o solo. Então você vai reduzir aí a capacidade de drenagem do pneu e aí você vai aumentar a tendência à aquaplanagem. E o contrário também é verdade. Se você usa pressão abaixo da recomendada, dois fenômenos acontecem. Primeiro é que a área de contato do pneu cresce, né? Ele acaba ficando mais abaulado e aí ele fica um pouquinho mais largo, entre aspas, na área que ele toca o asfalto. E aí lembra que a gente falou caso do pneu esportivo, a água consegue uma força de sustentação hidrodinâmica mais facilmente, porque vai estar mais distribuído, né? E outro fenômeno é que o centro do pneu ele vai estar levemente recolhido com um pouquinho menos de pressão no asfalto, então ele também vai contribuir aí para o fenômeno da aquaplanagem. Agora vamos falar um pouquinho de mundo real. O que você deve fazer ao volante durante esse temido cenário de aquaplanagem? Como a gente falou no comecinho do vídeo, você não tem controle direcional porque o pneu está esquiando em cima da água, né? Então você não consegue mudar de direção. Aliás, esse é o primeiro sinal da aquaplanagem. Você começa a virar o volante e o carro não muda de direção. Nesse cenário é muito importante que você não vire mais. Muita gente se assusta, né, quando vê que o carro não está obedecendo, vira mais. O que acontece? Na hora que esse pneu encontrar um pouquinho de asfalto, seja porque perdeu um pouco de velocidade, seja porque o filme d'água ficou um pouquinho mais estreito ali na frente, o carro dá uma guinada para o lado. E aí, para você partir para um cenário que o carro começa a pendular, você pode rodar ou capotar, realmente é muito fácil. A maior parte dos acidentes em chuva acontece exatamente dessa forma. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa é que você precisa trazer o pneu de volta para um cenário no qual ele consiga drenar essa água, ou seja, você precisa diminuir um pouco a velocidade. Então você deve tirar o pé do acelerador com velocidade, mas não de uma vez. Você tira a alimentação do pedal do acelerador, permite que o carro desacelere. Se você, é o ideal você não pisar no freio, mas se você precisar, use com muita leveza e se prepare para o carro mudar de direção, especialmente com a traseira, especialmente no caso de você não ter ABS ou controle de estabilidade. Mantenha aí o volante alinhado, lembrando que o carro não vai mudar de direção, então mantenha tudo bem aprumado e aí seja muito suave nos comandos. Aos poucos a velocidade vai baixando e aí você vai ganhando controle do carro novamente. E tem um outro cenário que é muito comum, por exemplo, nas marginais ou mesmo na estrada na faixa da esquerda, que é quando você aquaplana só com os pneus de um lado. Pessoal, o primeiro sintoma vai ser um teste de reflexo, porque quando os pneus do lado esquerdo pegarem esse filme d'água, esse espelho d'água, o volante vai puxar para aquele lado, justamente porque você teve uma desaceleração brusca em um lado só do carro. Então, o ato reflexo de todo mundo é o correto, que é trazer o volante de volta para o centro sem exagerar no movimento, ou seja, sem também virar para o outro lado, né? E esse é um cenário bem confuso, porque você vai ter dois pneus com estabilidade direcional e dois pneus que vão estar esquiando. Então, não adianta também você querer brigar com o carro, esterçar para lá ou para cá, porque você vai ter um controle muito limitado do carro. Inclusive, ao desacelerar ou mesmo se você encostar no pedal do freio, nesse cenário é muitíssimo provável que o carro tenha a puxar para um dos lados. Então, tenha consciência que da mesma forma da aquaplanagem nos 4 pneus, você precisa ser muito suave no volante para você conseguir controlar bem o carro. E por fim, existe um outro cenário que exige muita sua atenção, que é bastante perigoso, que é a garoa. O que acontece é que nessa situação muita gente acaba trafegando na mesma velocidade do que na pista seca, só que a água reage com a borracha depositada aí no asfalto, com a passagem aí de caminhões, ônibus e mesmo de diversos carros, e isso resulta aí numa superfície bem mais escorregadia. Outra coisa que a garoa também faz é trazer o que os pilotos chamam de farofa, né? Aquela sujeira, poeira, detritos de forma geral, que ficam acumulados aí nos cantos da pista e acaba trazendo muitas vezes para o meio da pista. E por fim, lembra daquela força de sustentação hidrodinâmica que eu comentei no começo do vídeo? Aqui a gente vai ter ela atuando, só que numa escala molecular. Então, esse pequeniníssimo filme d'água vai estar atuando aí, dificultando o encaixe das moléculas de borracha com as moléculas de asfalto, e isso já é suficiente para reduzir aí a capacidade de performance do pneu em termos de aderência. Então, vale você tomar muito cuidado, não só com chuva pesada, mas também no cenário de garoa. A gente já gostaria muito de demonstrar tudo isso para vocês, mas como vocês sabem,
sabem, nesse cenário aí de pandemia, os autódromos estão todos fechados. Então, quem sabe aí mais para frente a gente tem a oportunidade de demonstrar para vocês. No nosso próximo vídeo, a gente vai mostrar para vocês as diferenças que existem entre os pneus all-terrain, os famosos AT, e os Multi-Terrain MT. Nos vemos lá! Fala a verdade, se você tem uma picape ou um SUV mais robusto, em algum momento você já pensou em colocar aquele pneuzão mais invocado, com os blocos bem saltados na banda de rodagem, né? Mas essa não é uma decisão de estilo. Você já parou para pensar nas vantagens e desvantagens de utilizar um pneu mais do tipo fora de estrada, dependendo do tipo de uso que você faz do veículo? É justamente esse o assunto do vídeo de hoje. A gente trouxe aqui para vocês dois pneus do tipo AT, all-terrain, todo terreno, estão em dois níveis diferentes de capacidade no fora de estrada, e aqui à minha esquerda, à sua direita, a gente tem aí um pneu MT, Multi-Terrain, já bem mais focado no fora de estrada. A gente vai comparar aí as características de cada um, vantagens e desvantagens, que é o que você vai assistir a partir de agora. Vamos começar com esse bloco de cá, esses dois pneus aqui, os all-terrain, os ATs. Hoje em dia existe muita confusão em torno desse tipo de pneu, porque antigamente a divisão era um pouquinho mais clara, né? Você tinha os pneus on-road, 100% de asfalto, os pneus AT, all-terrain, seria a proporção literalmente 50-50 de capacidade, né? E os pneus MT, aí, Multi-Terrain, mais para fora de estrada, né? Capacidade aí no asfalto quase 20% e 80% para fora de estrada. O que aconteceu é que com a popularização aí desses veículos aventureiros, esses SUVs leves, crossovers e afins, surgiram diversas famílias e derivativos aí dentro desse universo aqui do AT. Então, essas proporções, é claro, aí são estimativas aí, cada fabricante vai ter aí as suas referências, né? Mas surgiram aí diversos tipos de AT, então virou uma escada. Então, você tem pneus, por exemplo, 90-10, 80-20, 70-30, até chegar no 50-50. Então, indo na sequência aqui, a gente tem o Cross Contact LX2, que seria um pneu 80-20, né? Então, para um off-road mais leve. Aí aqui do lado a gente tem o Cross Contact AT, que seria aí a proposta original, inclusive dos all-terrain, né, 50-50, então esse aqui já é para você pegar uma situação de fora de estrada um pouquinho mais denso. E aqui a gente tem o bad boy da turma, que é o Grabber X3, esse já é um pneu 20-80, ou seja, o exato oposto do LX2, já é um pneu mais orientado aí para um fora de estrada pesado. Aliás, a General Tire, uma marca americana, existe há 105 anos e foi adquirida em 1987, fazendo parte aí do grupo Continental AG. Antes da gente entrar aí na comparação das características desses três pneus, vale você ter em mente o seguinte: existe no mundo da engenharia um conceito que a gente brinca, que é a teoria do cobertor curto, que na verdade é algo bastante sério. Que é o seguinte, para você ter alguns benefícios em determinada ponta, você acaba pagando um preço em outra característica. Vou dar alguns exemplos para você. Um carro super esportivo, por exemplo, ele tem uma suspensão extremamente firme, para você ter aí a suspensão trabalhando com a geometria mais estável possível, você tem um carro de reações rápidas. Qual que é o preço que você paga? O carro fica desconfortável em piso ruim. Outro exemplo, motor de Fórmula 1, por exemplo, lá da era aspirada, motores extremamente potentes, tinham rotações extremamente altas, quase 20.000 RPM. O que acontecia? Em rotações baixas, esses motores tinham muito pouca força. E no extremo oposto, nós temos os caminhões, que têm muito torque, muita força em baixa rotação, mas eles não giram tanto e não geram tanta potência, característica, portanto, oposta aí à dos motores de Fórmula 1. No mundo dos pneus, é a mesma coisa. Para um pneu como esse aqui performar muito bem no fora de estrada, algumas características que são importantes para isso acontecer, acabam se pagando um preço aí no desempenho em algumas situações aí no asfalto, por exemplo. Então, tenha isso em mente quando a gente for apresentar as características de cada um deles, que é um balanço de benefícios. Vamos começar com esse pneu aqui, Cross Contact LX2, que inclusive é o pneu original de fábrica de veículos como a Fiat Toro, Jeep Compass, Renault Duster e Captur. A gente já tem aqui um desenho mais agressivo que um pneu convencional, fica bem claro aqui, olhando, por exemplo, na seção central aqui da banda de rodagem, né? Você já tem esse desenho assim mais agressivo, mais intrincado, mas ao mesmo tempo ele apresenta aí as características
características essenciais para você ter um bom pneu de asfalto. Então, você tem aí um ombro mais fechado, você tem bem claro, bem demarcado aqui os dutos de escoamento d'água, né? Aliás, esse pneu aqui dos três é o que tem melhor performance tanto no asfalto seco quanto no asfalto molhado. E, por fim, ele tem os sulcos não tão separados, né? O que ajuda aí a aumentar um pouquinho mais a pegada no asfalto, resultando em mais aderência aí no solo. E ao mesmo tempo ele tem aí já uma carcaça mais reforçada, né, do que um pneu convencional, então ele faz o essencial de um bom pneu de asfalto, mas já apresenta aí uma característica que permite que você encare um off-road leve aí com mais tração. Só que vale você se atentar ao seguinte, especialmente em situações mais críticas, como por exemplo barro, úmido, lama mesmo, né? Essa mesma característica que eu falei dos sulcos não serem tão separados, significa que num barro mais pesado ele vai ser facilmente preenchido, e aí quando isso fica totalmente liso, você patina. Então, você tem que tomar bastante cuidado e ser muito honesto no tipo de uso que você vai fazer do veículo. Então, esse aqui não é um pneu para você fazer um off-road mais pesado, mesmo que o seu veículo seja um 4x4. Agora, se o seu uso no fora de estrada é um pouco mais pesado, já envolve barro e areia, mas ao mesmo tempo você usa muito o veículo em estrada, em cidade mesmo, esse aqui talvez seja o pneu para você. Esse aqui é o Cross Contact AT. Esse aqui já seria o clássico 50-50 na proporção aí entre asfalto, entre on-road e off-road, né? Então você pode ver de cara já tem uma diferença bem grande. Então ele já tem esse ombro aqui mais parrudo, já mais demarcado, né? Mais reforçado. Inclusive o próprio pneu na parte de carcaça ele já é mais reforçado que o LX2 e se olhar aqui a banda de rodagem aí fica mais evidente ainda as diferenças, né? Então aqui a gente já tem uma separação maior dos sulcos, né? E eles são também mais altos. Então aqui você já tem uma característica de filosofia de desenho que já começa a se aproximar do desenho de um pneu MT. Mas ao mesmo tempo, esse pneu aqui tem algumas preocupações de desenho, tanto para ele performar bem no asfalto, quanto também para ele não ser muito ruidoso. Então, se você notar aqui esses blocos aqui do banco de rodagem, da banda de rodagem, eles são todos alternados justamente para essas ondas de ruído não se somarem, né? Então, esse é um pneu que ainda consegue preservar uma boa característica para você utilizar no asfalto. E aí, finalmente, a gente chega no rei da montanha, que é esse General Tire Grabber X3. Esse aqui já é um pneu MT, Mud Terrain, né, para fora de estrada, então a proporção dele é inversa do LX2, o primeiro que a gente mostrou, então esse aqui é um pneu 20-80, então a destinação dele é praticamente exclusiva aí para uso em off-road e isso transparece muito aos olhos aqui, né? Se olhar o pneu como um todo, não só a banda de rodagem, é completamente diferente e segue uma filosofia de desenho que parece mais uma bota de trilhas do que um pneu. E a ideia é justamente essa, você tem esses blocos muito separados, cabe meu dedo inteiro aqui em qualquer um desses sulcos, justamente para você poder cravar e escavar a superfície, seja ela lamacenta, fofa ou arenosa, literalmente como uma engrenagem, né? Então você tem uma grande capacidade de tracionamento. Pode ver que é tudo alternado, inclusive, né? Então não é um desenho muito simétrico, justamente para você conseguir agarrar qualquer tipo de superfície e também esse espaçamento aqui é para o pneu poder limpar a superfície de barro. Então conforme ele gira, ele vai cuspindo, vai expulsando aí o barro que fica acumulado aqui nesses espaços, então ele vai estar sempre se renovando para garantir tração. Esse aqui é um pneu extremamente parrudo, então tem 3 camadas de lona, 2 camadas adicionais tipo Kevlar, você tem uma carcaça muito reforçada, inclusive contra perfurações, né? Porque no off-road você, por exemplo, topa com muitas superfícies pontiagudas, como pedras, por exemplo, né? Esse aqui é um pneu categorizado como POR, né? Professional Off-Road, por isso que ele não tem avaliação em metro. Você vê a etiqueta, você vai ver que vários dos campos ali, na verdade, não tem nenhuma informação, porque os pneus POR são liberados esse tipo de avaliação. Agora, vocês lembram no começo do vídeo que eu falei sobre aquela questão do cobertor curto? Todas essas características que são muito legais para esse pneu performar muito bem no fora de estrada, possuem um preço que você paga aí no uso on-road, né? Então esse aqui é um pneu muito mais pesado, então a inércia dele é maior, ele tem uma resistência ao rolamento maior, então isso vai resultar num consumo maior e a principal característica aí de um pneu de fora de estrada é a questão do ruído, né? Não há uma
preocupação aqui em termos de ruído e sim com capacidade de tracionamento fora de estrada. Então esse aqui é um pneu que vai fazer mais barulho, né? Então todas essas características são inclusive opostas justamente ao primeiro pneu que a gente mostrou, o LX2. Por isso que é muito importante você escolher o pneu de acordo não só com o estilo, mas principalmente de acordo com o uso que você vai fazer do veículo. Então esse aqui é um pneu de uso mais restrito, né? Seria mais ou menos como se fosse o semi-slick aí do pessoal que anda em track day, né? Da mesma forma, tem gente que gosta de um pneu muito esportivo, mesmo que vá para a pista só de vez em quando. No mundo dos pneus aqui de fora de estrada também acontece isso, né? Tem muita gente que usa o carro na maior parte, o veículo na maior parte das vezes no on-road, vai para trilha muito de vez em quando, mas gosta do estilo. Só que essa é uma questão totalmente pessoal, como a gente apresentou para vocês, existem alguns compromissos em um pneu desse tipo, então você precisa estar muito ciente aí da escolha que você vai fazer. Então nesse universo de pneus de fora de estrada, você tem vários níveis e é muito importante, você pode usar e abusar aí da consultoria dos técnicos das lojas especializadas, eles têm essa informação na ponta da língua, porque é realmente importante você escolher, especialmente dentro do universo dos pneus AT, que a gente tem vários degraus possíveis, o pneu que corresponde melhor ao seu uso. E por fim, vale um toque, né? Como todos esses pneus possuem a estrutura mais reforçada, a instalação deles é um pouquinho mais complexa, exige mais experiência, mais cuidado aí de quem for montar, pode exigir um maquinário aí com maior capacidade de carga, então escolha com muito carinho aí o local onde você vai fazer a instalação desses pneus, certo, pessoal? No nosso próximo vídeo a gente vai abordar um tema que é bastante comum aí entre os entusiastas, que é o seguinte: misturar modelos e marcas diferentes de pneu. O que acontece, quais que são as desvantagens e como que muda o comportamento do carro quando uma pessoa faz isso? Deixa eu responder no próximo vídeo. Nos vemos lá. Você só precisa de um objeto como esse aqui no seu caminho para o seu pneu furar e ir para o chão. E se isso acontecer durante uma tempestade ou naquela noite que você está passando naquele bairro perigoso, de um inconveniente, o pneu furado passa a ser um verdadeiro pesadelo. Imagine então passar não por um prego, mas por uma verdadeira cama de faquir com 12 pregos e parafusos como o que a gente tem aqui. E se eu te disser que a tecnologia ContiSeal que a gente tem nesse pneu aqui vai permitir que a gente passe por tudo isso sem o pneu esvaziar. Na verdade, sem sequer perder pressão. Melhor mostrar isso na prática. Então, como vocês conseguem ver, esse Conti Sport Contact 5 está aí com 34,5 PSI de pressão, que a gente vai fazer o seguinte: nós vamos passar então com esse pneu com a tecnologia ContiSeal por cima dessa cama de faquir. Eu vou aferir imediatamente depois a pressão, mas a gente vai rodar 40 km aqui na rodovia, na velocidade dela mesmo, tá? E aí, em algum momento eu devo parar novamente para aferir a pressão no meio do caminho. Aí chegando aqui de volta aqui na Pax Pneus em Tu, a gente afere novamente a pressão e aí a gente vai tirar essa exata unidade para mostrar ela por dentro e a gente conseguir explicar então o que é essa tecnologia ContiSeal. Bom, a luz já caiu bastante, então para essa GoPro aqui a gente instalou essa luz. Essa GoPro aqui vai estar registrando sem cortes, tá? Então teste do começo ao fim vocês vão conferir por ela. A nossa cama de faqueiro aqui embaixo e vamos que vamos. Vamos lá então. Cara, a gente gosta de carro e essas coisas, a gente fica meio agoniado com esse tipo de teste, mas vamos lá. Soltar o freio de mão. Cara, isso dói no coração, genuinamente isso dói no coração. Vou aferir então a pressão para ver como que tá agora. Dói no coração esse barulho, né? Vamos ver como é que tá aqui a pressão. A válvula tá aqui, tá desse lado. Então vamos lá. Exatamente 34
e um golinho. Então, agora a gente vai rodar para valer. Então, 40 km na rodovia Dom Gabriel, em direção a Jundiaí. Vamos voltar, vamos ver o que acontece com esse cara aí. Mas antes eu tenho que tirar essa tábua daqui, até para prevenir acidentes, né? Já pensou, chega alguém aqui, às vezes até a pé, vou deixar bem no cantinho aqui. Vamos lá. Eu zerei aqui o trip, né? O odômetro parcial. A gente está aqui em Itu, a gente pegar a Dom Gabriel. De Itu em direção a Jundiaí. Tem que fazer um retorninho aqui embaixo. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai passar então pelo portal de Itu, já estamos na Dom Gabriel. E eu vou rodar na velocidade da via mesmo, né? Aqui são 100 km por hora, o limite é de 100 km por hora. Então nós vamos rodar nessa velocidade. Esse trecho aqui, esse última perninha urbana 60. E aí na sequência já sobe para 100. E a gente vai na velocidade regulamentar mesmo da rodovia, 100 km por hora. Porque a premissa do Conticil é exatamente essa, né? Ele repara instantaneamente esses furos causados por pregos, parafusos, pedras muito afiadas também podem causar furos. Pedaços de vidro também na mesma circunstância. Então vamos aumentar para 100. E ele permite então que você rode aí com total normalidade nessa circunstância, né? Então, primeiras impressões excelentes, assim, não sinto absolutamente nada, né? E acho que aí fica a informação útil para vocês, né? Então, o que é sentir alguma coisa? Qual que é o sintoma que um pneu murcho dá ao volante? Aliás, é uma informação importante. Dinamicamente, para quem está dirigindo, o pneu furado dianteiro ele comporta-se de maneira diferente do pneu traseiro furado, e frequentemente é o traseiro que fura. A maior parte das vezes é o traseiro que fura, porque quando ele passa por um objeto como um prego ou parafuso que está repousando na via, o pneu da frente vai levantar esse objeto, vai arrepiar esse objeto, e aí o pneu traseiro que vai acertar ele, vamos dizer assim, vai ficar numa posição que ele pressionado contra o solo vai ser cravado ali contra o pneu, às vezes perfurando e saindo, às vezes perfurando e ficando, né? Então qual que é a diferença? Quando o pneu dianteiro está furado, você sente inclusive mais no volante, tá? Você sente aquela vibração, abrindo a janela, você vai escutar aquele barulho que vai aumentar de acordo com a velocidade. Aliás, também por outro lado fica aquele comentário, muita gente confunde alguns pavimentos de concreto com esse barulho, porque realmente é parecido, então não necessariamente esse barulho significa que o pneu furou, mas se você está no asfalto ou na superfície que você conhece, esse barulho veio, pode ter certeza que o pneu furou, né? E aí a tendência do pneu furado na dianteira é do carro ficar puxando para um lado com o volante. Você vai sentir o volante um pouquinho mais pesado, né? E o carro vai se sentir meio como se estivesse desalinhado, ele vai querer puxar para um lado, tá? Especialmente em velocidade de rodovia, né? Isso vai acontecer bem rápido, na verdade, vai sentir muito. Agora o traseiro, ele é mais perigoso, porque você perde bem mais o controle direcional do carro, né? A leitura é um pouco difícil de explicar, assim, você assistindo no vídeo, mas é como se existisse uma força que literalmente estivesse estabilizando o carro na traseira. Então a dianteira do carro vai estar aqui meio estável, né? Mas eu já senti meio que essa movimentação de leve, assim. O carro parece que tem uma força invisível meio que empurrando o carro um pouco pela traseira, como se fosse uma espécie de vento lateral, né? Então é bem mais difícil de controlar se ele esvaziar muito o pneu traseiro. Então você tem que ficar atento, né? E uma coisa interessante, por enquanto estou sentindo absolutamente nada. Na verdade, nesse exato instante eu estou a 120, um pouco acima da velocidade da via, até para simular um pouco de situações de outras rodovias, como a rodovia dos Bandeirantes, né? E tá tudo em casa aqui, gente. Realmente tudo tranquilaço, zero vibrações, estabilidade direcional plena, o carro segue em linha reta, vocês conseguem ver. Nenhuma vibração, nenhuma mudança de direção, tudo tranquilo. O carro equipado com aviso, né, de pressão de pneus, famoso TPMS, também evidentemente não acusando nada. Então tá tudo bem tranquilo aqui. A gente tá seguindo, como disse, uma velocidade levemente acima. E tá tudo em casa aqui, caras. Realmente sem nenhum problema. A gente já rodou aqui 8,4 km.
pensa que foram 12 pregos e parafusos, 12. O barulho, esse barulho eu vou lembrar dele por um tempo ainda, porque quem gosta de carro, esse tipo de teste é um pequeno pesadelo, né? Mesmo que você botar um motor para estourar de propósito, né? Tipo, dói na alma, né? Mas é impressionante mesmo. E tem um detalhe, né, gente? Isso aqui é não só a tranquilidade, mas uma questão de segurança, dependendo de onde acontecer esse tipo de furo, né? Então, como a gente falou no começo do vídeo, né? Foi uma situação de chuva, passando naquele bairro meio perigoso e tudo mais. E outro detalhe, pessoal, é que quando o pneu esvazia e ele vai ao chão, o que acontece? O pneu, a roda, ela fica esmagando o flanco, que é a lateral do pneu, né? A parede do pneu, ela dobra, né? Toda a parte de baixo fica ali em contato com o chão, ela dobra pra caramba e a roda fica pressionando ela contra o asfalto. Então, a temperatura disso vai lá pro espaço e assim, o pneu ele se desintegra muito rapidamente. Então, preciso muito cuidado na situação de ter um pneu no chão mesmo, velocidade muito baixa, até você achar um lugar mais razoavelmente seguro para você fazer essa troca. Mas o principal é perceber que o pneu murchou ou você acha que o pneu murchou, diminua a velocidade o quanto antes você conseguir. Lembrando que também com a falta de estabilidade direcional, até frear o carro ele vai puxar um pouco mais para um lado ou para o outro. Então, até nesse ato de diminuir a velocidade, fique atento ao volante que você pode ter algumas reações não planejadas, assim, que você não espera do carro, né? Tá tudo tranquilo. Por enquanto tá uma maravilha, gente. A placa de retorno a 500 metros. A gente está aqui com 19,2 quilômetros rodados aqui. Dá para ver aqui no odômetro parcial. Então vou descer aqui e antes da gente pegar aqui a via de retorno, no sentido volta, desculpem, vou dar mais uma olhada na calibragem para ver como que tá, mas tá, em termos dinâmicos aqui, absoluta normalidade. O carro segue perfeitamente reto, zero mudança de geração, zero vibração, muito legal, muito interessante, intrigante mesmo. Então vamos lá. Bom, acabou que eu acabei fazendo o retorno aqui, mas só achar um acostamento razoavelmente seguro aqui pra gente aferir a calibragem mais uma vez, que aliás é uma situação bem realista, aliás, né? A gente aconteceu ali um furo, o pneu foi pro chão e essa agonia de você procurar um lugar razoavelmente seguro para você fazer essa aferição, né? Tem o posto da polícia rodoviária aqui. É um lugar interessante aqui, tem até iluminação, se bem que a gente pôs uma luz ali, né, pros pneus, pro pneu dianteiro ali, com Conte Seal. Rapidamente a gente olha aqui como é que tá a calibragem. Pegar o pisca-alerta, freio de mão. E vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Ó, vocês estão vendo que a gente tem uma pressão um pouco maior aqui agora. Vou até confirmar aqui para vocês. Ó, tá dando 36 PSI, um pouquinho mais. Por que a pressão subiu? Porque o pneu trabalhou, né? Ele está quentinho, né? Então a borracha ela esquenta com o trabalho, né? O pneu girando. E aí com isso o ar que está dentro ele se expande, né? Então por isso que a pressão aumenta e é por isso que quando você for calibrar o seu pneu é recomendado que você seja a primeira ou uma das primeiras coisas que você faz depois de começar a guiar o carro, porque senão você vai ter uma calibragem imprecisa, especialmente se você pegou a estrada e rodou um monte, aí você calibra com ele quente. Depois que ele esfria, ele vai estar com a pressão abaixo da recomendada. Vamos voltar lá para Itu. Essa aqui é uma
licença técnica, tá, pessoal? A gente sabe que atrapalha um pouquinho a visibilidade, mas em nome da produção de conteúdo, para ter uma visibilidade aqui dentro, a gente acendeu, tá? Bom, amigos, já estamos de volta aqui em Itu, 39,3 quilômetros na mais absoluta normalidade. Acho que até chegar ali até a Pax já vai ter dado 40 quilômetros exatos. E aqui a gente vai fazer o seguinte, em nome da ciência, vamos fazer um sacrifício, outro, né? E vou colocar aquela exata tábua de pregos e parafusos, 12 pregos e parafusos. E agora eu vou colocar na frente do lado do motorista. E aí a diferença é que desse lado aqui a gente tem um Conti Sport Contact 5 também, mas a versão sem o Conti Seal. E aí a gente vai mostrar para vocês o que acontece com um pneu normal, sem essa tecnologia, o que acontece quando passa em cima desses obstáculos. Então 39,9 quilômetros, vai, me dê esse descontinho. Então vamos lá. Então, vou pegar aqui o nosso obstáculo. Coloquei ele no cantinho, né, para evitar um acidente. Vai ser dolorido de fazer, gente. E vamos lá. Vai ser muito dolorido. Sair cuidado aqui porque tem uns pregos parafusos logo aqui embaixo. Mas antes mesmo de aferir esse cara aqui, vamos ver como é que tá lá do outro lado pela terceira vez. Exatamente como estava quando a gente fez a última medição, né? 36 PSI. Então, depois que ele ganhou aquela temperatura, ele não esquentou mais do que aquilo, o pneu, né? Evidentemente, veio rodando na mesma velocidade. Mantendo a mesma temperatura, a expansão do ar também não seria maior. Por isso a gente tem 36 PSI. Agora vamos ver então esse lado aqui. Eu já estou escutando. Ele está marcando 33 nesse momento, 32 e alguma coisa na verdade, e vai perder a cada minuto essa pressão. Ó, gente, já baixou em questão de 1 minuto e meio, já estamos chegando perto de 28 PSI. Vocês conseguem ouvir? Detalhe, não é só de um lugar, né? A gente passou em cima de 12, né? Provavelmente os 12 perfuraram a banda de rodagem. Aí daqui pra frente é questão de tempo até esse cara estar no chão.
caso a gente conseguiu até ouvir o ar saindo, que eram tantos pontos, né? Mas tem um jeito bem velha guarda, né? Da gente ver como, por onde que tá escapando o ar, né? Vocês conseguem ver essa bolha sendo formada aqui, ó? É o ar escapando. Por a penetração rasgou, né, a banda de rodagem, o ar está escapando de dentro e aí a película, né, formada pelo sabão acaba criando essa bolha. Ah, que agora ele está sem ar, inclusive, né? Ah, tá. Então vamos botar ar para. Pode levar lá? Pode. Peraí, deixa eu só ver como que tá agora a situação. Tá morto já. Já, acabou tudo. O paciente tá morto já, em nome do Pai. Zero. Por isso também a gente não tinha bolha. Quer dizer, a gente tinha ainda com o resto de ar que saiu, né? Bom, aqui nesse caso já dá até pra ver aqui, ó. Mas passando a bucha de novo, que vocês vão ver melhor. Dá até pra ouvir ele, né? Dá pra fazer, pra parecer mais bolha aí, mas Isso aqui, ó. é passar o detergente direto. Pera, deixa eu fazer isso aqui de novo pra eles captarem aqui, que tá gravando tudo. Isso aqui. Bom, e esse é o Conte Sport Contact com o Conte Seal, né? Que a gente acabou de aferir mais uma vez, só de curiosidade, né? Agora ele já esfriou um pouquinho, então ele deve estar novamente aí naquela casa lá de 34 e um golinho, né? De pressão. Ele tá morninho ainda, vamos ver. Opa, segura ele. É, ele perdeu um pouquinho já aqui, né? 35. Voltou para a pressão inicial, na verdade, né? Quase a inicial. Então, na verdade a gente sabe, mas mais para documentar mesmo, a gente vai passar aí o detergente em volta de toda a circunferência da banda de rodagem, mas já sabe que não tem muito o que mostrar, né? Ah, dá para vocês vejam aqui, ó, exatamente aonde que ele foi penetrado, dá para ver bem aqui, ó. Vamos insistir aqui no detergente só para a gente mostrar que o ar não está escapando. Então, passando a bucha do mesmo que a gente fez no começo, depois pode borrifar também. Nada. Bom, vamos entender então o que é essa tecnologia que permitiu que o pneu passasse por essa cama de faquir com 12 pregos e parafusos e permitiu que a gente rodasse na velocidade da via 100, 120 km por hora, em total normalidade por 40 km e como vocês vão ver, na verdade, capacidade de uma distância até maior. Chega aqui, vocês estão vendo do lado de dentro, aqui ó, da banda de rodagem, essa camada viscosa, super flexível e aderente também, não é tão aderente que a gente olhar desse lado aqui ó, está sustentando até nosso equipamento de iluminação. Caras, esse aqui é o Conte Seal, que você consegue identificar essa tecnologia, inclusive, por esse logotipo aqui presente na lateral do pneu. Essa camada aqui é extremamente resistente e flexível, de forma que consegue absorver essas perfurações sem deixar escapar o ar, então curando assim até 80% das perfurações causadas por objetos de 5 milímetros de diâmetro. Caras, meio centímetro é um calibre muito respeitável, mais do que isso, a maioria das perfurações são causadas por objetos com esse calibre, sejam parafusos, pregos, pedaços de pedra afiada ou mesmo pedaços de componentes de carro mesmo ou ferramentas.
É claro que essa camada vedante vai acrescentar um pouquinho de massa ao conjunto, a gente está falando de algo por volta de 13% a mais e também vai acrescentar um pouquinho a resistência ao rolamento, mas frente ao que ele pode trazer de benefícios, especialmente numa situação crítica, é um preço pequeno a se pagar. E aí no caso de uma perfuração contida pelo ContiSeal, e vale a pena ressaltar que vale para as duas situações, seja de um objeto que ficou incrustado na banda de rodagem, como esse caso que a gente está mostrando aqui, seja no caso de algo que penetrou e saiu, como foi o teste que a gente fez, ambos os casos estão valendo, você consegue rodar com total normalidade, ou seja, na velocidade da via mesmo, e essa que é a parte mais interessante do ContiSeal. Pensa no que eu falei no começo do vídeo sobre uma situação de um furo no pneu durante uma tempestade ou quando você está passando a noite naquele bairro perigoso. Então, mais do que conveniência, ter essa tecnologia no seu pneu pode ser sim uma questão de segurança. Muita gente não sabe, aliás, mas essa é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Continental há mais de 15 anos. E aqui no Brasil está disponível nas linhas Sport Contact 5 e Sport Contact 5 SUV. E uma outra novidade muito interessante é que a Continental está desenvolvendo uma linha ainda mais especial do ContiSeal para sua linha de pneus agrícolas, como de tratores que sofrem com muitas perfurações, como de galhos, caules secos e ferramentas. Agora vamos para uns toques importantes. Primeiro, o ContiSeal vai funcionar somente se a perfuração, o dano acontecer aqui na banda de rodagem. O pneu pode murchar se o dano acontecer, por exemplo, com uma espécie de corte na lateral do pneu, ou evidentemente se o objeto perfurante tiver mais de meio centímetro de diâmetro, que é extremamente raro, mas pode acontecer. A outra dica é, quando você tem um veículo equipado com os pneus ContiSeal, é importante você fazer uma verificação periódica, preferencialmente aí todo mês, mas especialmente antes de uma viagem longa, procurando por danos ou mesmo objetos incrustados, como parafusos e pregos. Você pode fazer isso por conta na sua garagem, mas a gente recomenda que você conte com uma loja autorizada da Continental para fazer essa inspeção. Por fim, pessoal, vale salientar e reforçar que a tecnologia ContiSeal é bem diferente do Runflat SSR. O Runflat ele vai perder a pressão do ar no caso de uma perfuração, então ele pode até zerar a pressão. E a diferença é que o Runflat SSR ele possui um inserto de borracha rígido aqui na lateral, que mantém esse pneu estruturado mesmo com pressão zero. Nessa circunstância, você consegue rodar com o Runflat a até 80 km na velocidade de até 80 km por hora. Já o ContiSeal ele vai impedir que o ar escape, então ele mantém o pneu estruturado da forma ideal mesmo e permite que você rode na velocidade regulamentar da via mesmo. E outra vantagem do ContiSeal é que ele mantém o mesmo nível de conforto, mesmo em piso ruim, em relação ao pneu sem a tecnologia ContiSeal. Mas se você quiser saber mais sobre a tecnologia Runflat, assista ao vídeo que a gente deixou recomendado aí no fim desse vídeo exato. ContiSeal é o nome dessa tecnologia revolucionária desenvolvida pela Continental há quase 15 anos, que permite que um pneu passe por objetos como esses aqui, perfurantes, pregos, parafusos com até meio centímetro de diâmetro, sem que o pneu perca o seu ar. Do lado de dentro da banda de rodagem vocês conseguem ver o ContiSeal, que é essa camada aqui viscosa, extremamente flexível e aderente, e no caso de um objeto perfurante penetrar essa camada, ficando ele cravado ou não na banda de rodagem, você consegue rodar com total normalidade, porque o ContiSeal veda esse furo, impedindo assim que o ar escape. A Continental recomenda que você faça inspeções periódicas no seu pneu equipado com ContiSeal, preferencialmente mensalmente, especialmente antes de uma longa viagem, à procura de objetos perfurantes incrustados no pneu ou mesmo danos à banda de rodagem. R18. Você sabe mesmo o que quer dizer essas informações? Porque tem muita gente por aí que acha que esse 245 representa a largura da banda de rodagem, que esse 40 é a altura desse pedaço aqui em milímetros e que R18 é o raio da roda. E se você acha que alguma dessas informações que eu falei é verdadeira, cara, melhor você assistir esse vídeo até o final, porque nenhuma dessas informações que eu falei está correta. Todas estão absolutamente erradas. Aqui no flanco ou na lateral do pneu existe um universo de informações que são muito úteis tanto para você, consumidor, quanto para as lojas que revendem os pneus, quanto para os departamentos de engenharia que desenvolvem os veículos. Mas hoje, claro, a gente vai se focar nas informações que são relevantes para você, consumidor.
Logo de cara, vamos tirar da frente uma informação muito importante que mas muita gente lê errado, que é o tal do 245, que sim, é uma largura em milímetros, mas não é a largura da banda de rodagem, que seria esse cara aqui. Esse 245, na verdade, é a largura de seção, que representa esse cara até esse cara aqui. Então é uma distância linear entre as faces externas dos flancos. Isso aqui é ferido com um pneu montado em uma roda padrão determinado pela fábrica e inflado, mas sem carga. Agora, uma curiosidade meio esquisita é que essa largura de seção, o 245, ele não considera eventuais acréscimos, por exemplo, daqueles pneus que tem um letrado ressaltado, ou mesmo aquelas proteções de borda para a roda que também podem ter aí um sobressalto aqui na lateral, no flanco, né? Quando a informação considera esses elementos adicionais, a gente está falando da largura total. Então a gente tem 3 larguras, né? A largura de seção, que é esse 245, a largura total, que inclui esses dados adicionais, como letras ressaltadas ou bordas, e a largura da banda de rodagem, que é o que todo mundo acha que é esse 245, que na verdade não é. Agora, tanto a largura da banda de rodagem quanto a largura total, você não vai encontrar em lugar nenhum no pneu. Isso vai encontrar na ficha técnica que está disponível junto ao fabricante do pneu. Isso posto, vamos então à altura do pneu. Olha, se 245 milímetros é a largura de seção, então esse cara aqui, o 40, é a altura dessa região aqui em milímetros, né? Errado, gente. E eu sei que é confuso, mas aqui é uma razão de proporção. É 40% de 245 milímetros. Eu sei que isso é óbvio para muita gente. Essa conta aqui, no caso desse pneu, dá mais ou menos 98 milímetros, né? Mas olha só, um pneu de perfil 35 pode ser mais alto que esse aqui. Se você pegar um 295/35, por exemplo, a gente está falando de 103,25 milímetros. Então, o resumo dessa informação aqui é que sempre tem que fazer a conta, ou seja, é uma proporção da altura em relação à largura de seção. Beleza, aí a gente chega no R18, que é esse cara aqui, que representa o casamento do diâmetro interno do pneu com o diâmetro externo dos talões da roda. Aferido em polegadas, isso aí muita gente sabe, né? Agora, o que é esse R? É o raio da roda? Se você acha que é isso, eu vou achar que você cabulou as aulas de geometria, gente, porque raio é metade do diâmetro da circunferência, não poderia ser apenas isso aqui, 18 polegadas, gente. Esse R literalmente significa que esse pneu é radial. Quando o pneu é diagonal, no caso de alguns pneus de utilitários, aí esse R vai ser substituído por um D, ou mesmo não tem informação nenhuma, vai ser ali uma largura, por exemplo, 195/70/14, sem o R. Bom, esses foram os dados básicos. Agora, dependendo do tipo de veículo que você possui, se for o caso de um esportivo ou de utilitário que carrega muita massa, outro dado fundamental que você deve prestar atenção antes de escolher o pneu é a descrição de serviço. No caso desse pneu aqui, é esse 93Y que vocês estão vendo aí em close. O que essa sigla alfanumérica descreve? Literalmente a relação entre a carga máxima e a velocidade máxima suportada por esse pneu, tá? Vocês estão vendo agora na tela o índice de carga, tá? Lembrando que esse dado traz 2 informações, daqui a pouquinho vocês vão ver o índice de velocidade máxima suportada. Agora, por que esse dado é apresentado junto? Porque literalmente há uma correlação que vai afetar o projeto desse pneu. Eu vou dar um exemplo, um caminhão ele carrega muito peso, muita massa, então ele precisa suportar muita carga, mas ao mesmo tempo a velocidade máxima dele é baixa, então o projeto desse pneu vai ser de uma determinada forma. Vocês estão vendo aí na tela o índice de velocidade máxima, aqui tem algumas informações, umas curiosidades, inclusive uma notícia para vocês. Mas vamos lá, começar do começo. ZR, muita gente sabe, né, que acompanhou os anos 90 principalmente, descrever pneus de altíssima performance e de fato isso é utilizado até hoje mais como um legado. Antigamente, antes de 1990, a velocidade máxima aferida nos pneus era até 240 km/h. Pneus que tinham uma capacidade superior, acima disso, eles utilizavam essa sigla ZR, fora dessa questão do índice, tá? Hoje em dia, essa sigla ainda é utilizada para escrever pneus de altíssima performance por alguns fabricantes, como a própria Continental. Vocês estão vendo aí na tela um Sport Contact 7, que é um pneu ZR, e a gente não colocou ele à toa, porque trazendo para vocês uma informação em primeira mão, o Sport Contact 7 vai chegar aqui no Brasil agora no segundo semestre, então vale você ficar de olho, que é um pneu realmente excelente. Basta você procurar reviews, avaliações comparativas aí fora, que você vai ficar bem surpreso. Então ZR hoje é uma questão mais de legado. O que você tem que observar de fato é o código do índice de velocidade que a gente estava falando agora há pouco. Então, no caso, depois de 1990, foram introduzidos novos códigos. Então, o V descreve até 240 km/h, o W até 270 km/h e o Y até 300 km/h. Aí você pode virar para mim e perguntar, tá, mas e acima de 300 km/h? Aí você vai encontrar o Y entre parênteses.
Pneus que tem essa informação do Y contida entre parênteses significa que esse pneu foi testado a mais de 300 km por hora. Além de todas essas informações, os pneus trazem algumas outras informações muito importantes, mas que a gente já explicou em alguns vídeos anteriores. Quais que são? Primeiro, o famoso TWI, Tread Wear Indicator, indicador de desgaste da banda de rodagem, essa lombadinha que a gente está vendo aqui. Lembrando que a Continental ainda oferece uma informação adicional, que é o WWI em alguns modelos de pneus, caso desse aqui, que é esse X que estão vendo aqui, Wet Wear Indicator, que vai indicar até quando esse pneu consegue manter a mesma performance com piso molhado. A gente também tem a data de fabricação do pneu, fabricação não validade, né, pessoal? Que é o famoso DOT, né? A gente chama dessa forma porque tem essa sigla aqui, que é Department of Transportation, que seria o equivalente ao Detran, só que lá nos Estados Unidos. É um código exigido para o pneu ser homologado para o mercado externo, lá nos Estados Unidos, e aí vários mercados acabaram adotando aí esse mesmo padrão, tá? Então, aqui você tem uma série de informações adicionais, mas o que importa para você, consumidor, são esses 4 últimos números do código DOT, que representam literalmente aí a data de fabricação do pneu. 2 primeiros números aqui, o 04 representa a semana e o 22 aqui o ano. Então esse aqui é um pneu novinho, foi fabricado na 4ª semana de 2022. E aqui a gente tem o Tread Wear, que é a classificação de desgaste da banda de rodagem, uma informação que faz parte de um índice chamado TQG, que está presente em alguns modelos de pneus comercializados aqui no Brasil. E o Tread Wear é sempre uma informação muito controversa, pessoal, porque a metodologia que define esses dados, ela tem algumas falhas de metodologia. É um assunto bastante complexo de explicar, mas que a gente já explicou muito bem no vídeo que foi publicado em junho de 2020. Vale muito a pena você assistir esse vídeo para entender por que esse dado é controverso, especialmente se você for comparar pneus de marcas diferentes. No final desse vídeo eu coloquei alguns links justamente dos vídeos que a gente já explicou sobre o TWI, o DOT, que é a data de fabricação do pneu, e o Tread Wear. E também eu vou incluir um vídeo explicando sobre a etiqueta do Inmetro, tanto as informações que elas mostram, quanto as informações que estão ausentes, que poderiam estar presentes aqui na etiqueta do Inmetro. Tem algumas informações que parecem que são simples, mas que vale a pena a gente olhar com atenção para não incorrer em erro. Por exemplo, esse pneu aqui é um 245/40R18, mas esse 245 representa a largura de seção e não a largura da banda de rodagem, ou seja, é de face a face do flanco, sem considerar adicionais como, por exemplo, ressaltos de proteção de borda ou de letras. Então, essa largura que a gente vê numericamente aqui é a largura de seção em milímetros. E esse dado que vem na sequência, o 40, é uma razão de porcentagem, não é 40 milímetros, é 40% de 245 milímetros. Eu sei que é confuso, mas é fácil da gente entender uma vez que a gente consegue visualizar isso. O R18 muita gente acha que representa o raio da roda. Não, né, gente? Raio seria a metade do diâmetro da circunferência. Na verdade, o R significa radial e aí sim 18 polegadas, que é a medida que vai casar esse diâmetro interno do pneu com o diâmetro externo do talão da roda. Dependendo do veículo que você utiliza, se for um esportivo ou utilitário principalmente, é muito importante você notar a descrição de serviço, que no caso desse pneu aqui é esse código 93Y que vocês estão vendo aí na tela. Ele vai descrever a razão entre a carga e a velocidade máxima suportada, e cada projeto de pneu vai ter essa relação de uma forma diferente, então o seu carro precisa vestir pneus que sirvam, que atendam à proposta do modelo do pneu. Outras informações úteis que os pneus contam para a gente. O famoso TWI, que é o indicador de nível de desgaste da banda de rodagem, Tread Wear Indicator, que é essa lombadinha que a gente está vendo aqui. Agora notem que o pneu da Continental também tem em alguns modelos o Wet Wear Indicator, WWI, que é esse xizinho aqui, que vai indicar a performance desse pneu com piso molhado, ou seja, até chegar nesse índice aqui, ele tem a mesma performance no piso molhado de um pneu novo. Falando de desgaste da banda de rodagem, a gente tem o famoso Tread Wear, que é aquela classificação de desgaste da banda de rodagem, que faz parte de um índice chamado UTQG, que pertence aos Estados Unidos, mas que alguns pneus comercializados no mundo, e inclusive no Brasil, trazem essa informação, mas é uma informação um pouco controversa porque há algumas falhas de metodologia. A gente já publicou um vídeo no passado contando em detalhes quais são essas falhas de metodologia, então é um dado que vale a pena você observar com certa cautela.
E a gente tem o famoso DOT, que é a data de fabricação, não de validade do pneu. E essa sigla DOT significa Department of Transportation, que seria o equivalente ao Detran nos Estados Unidos. Tem uma série de códigos aí nesse DOT, mas o que importa para você, consumidor, são os 4 últimos dígitos. Os 2 primeiros números significam a semana de fabricação e os 2 últimos números significam o ano de fabricação. Então, por exemplo, nesse pneu que vocês estão vendo, ele foi fabricado na 4ª semana de 2022.